Olá, meu nome é Mariana Lima e eu estou aqui para apresentar o trabalho Integração entre Modelagem Paramétrica e BIM para automatização da concepção arquitetônica que foi desenvolvido junto com os professores Daniel Cardoso e Delisa Ronce. Esse trabalho ele apresenta uma experiência didática que visa estimular e desenvolver a aplicação de técnicas e ferramentas de modelagem da informação no contexto de processos contemporâneos de projeto. A gente desenvolveu essa experiência didática no curso de especialização da Universidade Federal de Ceará, que é o curso de Projeto Arquitetônico Contemporâneo, Teoria e Prática, e desenvolvemos essa experiência em duas disciplinas. Uma disciplina de 16 horas, que era a Introdução à Modelagem da Informação, e uma disciplina de 32 horas, Introdução à Modelagem Paramétrica, associada ao modelo da informação da construção. Então, essa sequência de disciplinas visou a capacitar os arquitetos a utilizarem a modelagem paramétrica integrada ao modelo de informação a fim de apoiar o processo de concepção arquitetônica baseada em desempenho. Nessa experiência didática, buscou-se lidar com os argumentos apresentados por Lawson em um trabalho dele de 1998, nos quais ele questiona o papel do computador no processo de projeto arquitetônico. Então, lá nesse trabalho, ele apresenta uma série de possibilidades do papel do computador, né? As a designer, as a drawing tool, a modeling tool, a evaluative tool, or as a design assistant. E ele apresenta algumas restrições que ainda existem que dificultam com que o computador ele realmente atue de forma mais proveitosa, vamos dizer assim, no processo de projeto. E o que a gente fez nessa experiência didática foi estressar esses argumentos, foi mostrar que já nessas últimas décadas, após ele apresentar esses argumentos, muita coisa já mudou e hoje a gente já tem a possibilidade de conseguir lidar com questões que antes ele consideravam ainda miragens. Então, na primeira disciplina, que foi a disciplina de 16 horas, a gente apresentou aulas expositivas com fundamentos teóricos de BIM e exercício prático a fim de capacitar os alunos quanto ao uso de ferramentas de modelagem da informação. Mas observe que é uma disciplina de um curso de especialização. Nós tínhamos como alunos já profissionais formados, alguns recém-formados que tinham mais familiaridade com ferramentas, com conceitos, outros mais seniors, uma diversidade muito grande, alguns profissionais ainda com uma certa restrição ao uso das ferramentas computacionais. Então a gente tinha essa heterogeneidade da nossa turma era um desafio. Então como lidar com esse desafio? Né? Como fazer algo que tivesse que o aluno menos familiarizado com essas ferramentas pudesse acompanhar e aquele que fosse mais familiarizado com as ferramentas não fosse tão básico que ele ficasse desestimulado. Então esse era uma grande dificuldade. E como é que a gente lidou com isso? O nosso foco não foi a ferramenta. O nosso foco foi a concepção arquitetônica, como o pensamento computacional, como o computador poderia auxiliar a tomada de decisão na concepção arquitetônica, né? Então, a ferramenta se tornou apenas um instrumento, né? Não era o foco principal do que a gente estava trabalhando na disciplina. Então, os alunos tiveram que modelar uma edificação de modo a otimizar a relação área-custo-meta da edificação, atendendo às condicionantes funcionais e financeiras ainda na etapa de concepção. Desse modo, puderam perceber o potencial da aplicação do modelo de informação para avaliação de situações de si, então, para fundamentar a tomada de decisão em projeto, mesmo com baixos níveis de precisão ainda na concepção arquitetônica. Como é que a gente fez isso? A gente deu um partido arquitetônico, no caso era um estúdio, em que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha integrados, banheiro, varanda, e a gente associou zonas a uma tabela em que, à medida que o aluno ele ia desenvolvendo os estudos volumétricos iniciais dessa edificação, ele já conseguia automaticamente fazer uma estimativa de custo, né? Essa estimativa de custo com baixo nível de precisão, porque estava associada a um índice de cada ambiente
e ao CUB, né, ao custo unitário básico daquele padrão de edificação, mas apesar desse baixo nível de precisão, já fazia com que o projetista conseguisse perceber os impactos das suas ações no resultado final. Ao fim, eles obtiveram o modelo BIM, né, como se fosse ainda um estudo preliminar, ainda com baixo nível de desenvolvimento, mas já com cortes, vistas, fachadas, volumetria. Então, conseguiram fazer tudo isso e ainda mais com a estimativa de custo, né, durante essas 16 horas dessa disciplina inicial. Na segunda disciplina, a gente já foi para um formato remoto. Ela foi concebida para um formato presencial, mas ela foi aplicada, foi adaptada para um formato remoto. Ela foi uma disciplina de 32 horas e que a gente tinha que dar um passo além do que a gente já havia feito na disciplina anterior. Então, como é que a gente resolveu isso? A aplicação da modelagem paramétrica para a automatização da concepção e desenvolvimento do projeto. Então, aqui já tem essa questão da automatização, somada ao conceito de sintaxe espacial. Então, a gente realizou 3 exercícios práticos em crescentes graus de elaboração. Aplicando a sintaxe espacial, partiu-se da descrição lógica das espacialidades e suas relações até chegar em um modelo BIM por meio da interoperabilidade. Então, isso ocorreu dessa forma. Os alunos eles construíram grafos e diagramas para estudo de sintaxe espacial e variaram parâmetros a fim de obter uma melhor distribuição espacial dos ambientes da edificação. Por fim, eles associaram esse modelo paramétrico ao modelo de informação. Então, nessa imagem superior, a gente percebe esses diagramas e esses grafos em que o projetista ele consegue perceber e definir as relações espaciais, né, as relações de áreas, né, proporção de áreas, e isso vai gerando uma distribuição espacial dos ambientes, né, e por meio do algoritmo que eles desenvolveram no plugin Termit-Nest, lá dentro do Grasshopper, eles conseguiam variar parâmetros e à medida que eles variavam esses parâmetros, eles tinham novos resultados na distribuição espacial. Mas não parou por aí. Após isso, nós fizemos o link, né, entre o Grasshopper e o ArchiCAD e obtivemos o projeto, o modelo, né, da edificação. Então, aqui ainda era possível, né, fazer uma conexão viva, né, em que eles variavam as informações ali nos grafos, né, por meio dos parâmetros e, consequentemente, já tinha uma mudança aqui no modelo de informação. Então, os resultados dos alunos, né? Foi possível desenvolver a capacidade de aplicação de um pensamento computacional para a concepção arquitetônica, bem como a aplicação de técnicas computacionais para a automatização da concepção espacial, né? Como eu disse, nosso objetivo era esse, era fazer com que esse pensamento computacional pudesse ser aplicado para a concepção arquitetônica. Para o ensino de BIM, quais foram as contribuições? A experiência relatada propõe e aplica estratégias didáticas para a introdução do BIM a turmas de arquitetos e urbanistas já em atuação no mercado profissional e demonstra o potencial de associação da modelagem paramétrica à modelagem da informação da construção para o resultado de problemas de projeto e apoio à tomada de decisão ainda em etapas iniciais do processo de projeto. Então, nós tivemos um feedback positivo de grande parte da turma que relatou, né, que conseguia ver já uma aplicação direta desses fundamentos iniciais, né, dessa aprendizagem inicial na prática profissional, né? O grande desafio, obviamente, foi conseguir fazer tudo isso de forma remota, visto que alguns alunos não tinham tanta familiaridade com as ferramentas computacionais, né? Então, essa aí foi a principal restrição, o principal desafio no desenvolvimento desse trabalho. É isso e obrigada.